Tá gravando. Rec. Compartilhando tela. Vocês estão visualizando, pessoal? Estamos. Espiritismo Sim. de Jesus. Ótimo. Maurício Keller, né? Isso. Espiritismo e Jesus. Composição de Maurício Keller. Só um pouquinho. Espera aí, gente. Só um pouquinho, gente. Eu não sei por que entrou duas músicas, uma por cima da outra. Não sei por que houve um problema aqui. Só um instantinho. Está sem som. Anne Rocha. Não sei por que nós tivemos um problema. Gente, houve um problema aqui no PowerPoint. Vamos, então, deixar a música para outra oportunidade. A gente vai começar com a mensagem de Fonte Viva, Humanidade Real, na psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Eis o homem. Pilatos, João 19, 5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Eu vou pedir para Evaldo, está aí? O Evaldo. Faz a prece para a gente, Evaldo, por favor. Sim, Leide. Vamos então orar ao nosso Senhor Jesus.
querido Mestre Jesus, nessa noite abençoada, em que os nossos corações se entrelaçam com esses espíritos benfeitores da sua pleiade e com a sua áurea magnética de amor, de paz. Gostaríamos de te dizer, Mestre, da nossa alegria de estarmos aqui reunidos enquanto encarnados, nesse processo de progresso do nosso planeta, em que mais do que nunca se faz necessário o seu Evangelho em nossos corações. Abençoa, querido Mestre Jesus, a nossa querida Darcy, que estará conosco, nos trazendo sua palavra, sua experiência, que ela seja envolvida pelos seus emissários de luz, e que a noite de hoje seja uma noite de festa, de confraternizações, de aprendizado, sobretudo de despertamentos das nossas consciências, de nossas emoções, para os compromissos que assumimos na sua seara, Mestre, junto à humanidade que é a nossa família. Nos abençoe, nos fortaleça e fica conosco hoje, agora e sempre. Bom, gente, é muito bom estarmos hoje retornando às nossas rodas de conversa. Só um instantinho. Retornando com as nossas rodas de conversa, que paramos no mês de janeiro, mas a gente estava sentindo saudade, a gente fica com essa coisa da quinta-feira às 20 horas, e é muito bom estarmos de volta. Quem puder abrir a janelinha, né, para Darcy dar uma olhadinha, é bem legal, mas fiquem à vontade. Darcy, pessoal, como nós vamos apresentar Darcy? Darcy é do nosso tempo de Comerge no Rio de Janeiro. As primeiras Comerge nós estávamos juntos. Isso mesmo. Lá no Rio de Janeiro. Darcy atualmente é da área de unificação do CERJ, está sempre aí envolvida com o trabalho que diz respeito à organização do movimento espírita. Já esteve conosco em algumas oportunidades, tanto na Liga Espírita quanto em casas espíritas. Já esteve em São João da Barra, nós estamos com gente, a nossa companheira Anne de São João da Barra, Joana de Ângeles. O Joana. Darcy esteve também lá no Joana. E Darcy, hoje, nós convidamos com um propósito não só de ouvi-la, mas também de fazer o lançamento do livro dela, que a gente tem divulgado nas nossas redes. E nós temos hoje a Darcy trazendo para a gente Antes e Depois do Berço, que é o livro de sua autoria, e a gente tem assim, um prazer enorme de estar aqui nesse momento para ouvi-la. A trajetória do espírito na caminhada, no caminho da experiência terrena, foi o tema que nós propusemos. Então, sejam bem-vindos quem está no YouTube, sejam bem-vindos todos que estão aqui no Zoom. E Darcy, se sinta no norte fluminense, na terrinha do chuvisco. Do chuvisco e da goiabada cascão. Da goiabada. Ah, São João da Barra também. Não é só João da Campos que tem a goiabada, não. São João da Barra também. Pois é, meus amigos. Adaísa, muito obrigada pelo convite. É uma alegria nós estarmos aqui conversando, eu estar em Campos. Né? Eu digo assim, realmente
este momento, né, da pandemia, embora a gente esteja vivendo situações assim incríveis, esdrúxulas, né? A nível das nossas relações, a gente está nesse instante, imagina, né? Não é? E eu ontem até estava conversando com o amigo da Rádio Rio de Janeiro, que é Darcy, vamos conversar a respeito da Comerge. Eu estava lembrando, o nosso primeiro polo foi em Campos. Isso porque os amigos de Campos vinham ao Rio de Janeiro, apesar, né, das dificuldades. Nossa, carnaval no Rio de Janeiro, como é que pode, né? Mas o grupo vinha, o grupo estava presente, né? Então, a gente se conhece desde aquele tempo, foi ontem. E isto permite, vamos assim dizer, uma liga especial, não é, Evaldo? Quando a gente se olha, né? A gente, então... Olha, tem um xará seu que está aqui em casa, lembrando. Eu encontrei com o Evaldo naquele período, né? Na Comerge. Nossa, que coisa boa! 81, chega aqui só rapidinho. Nossa, quem é, gente? Veja se você lembra dessa. Evaldo. Ô, meu amigo! Que Que maravilha! coisa boa! Ainda tem a foto nossa na despedida da caravana de Campos, em frente ao Colégio Capeme. Manda para mim, gente. Que maravilha! Vai assim me mandar. Beijos. Beijo. Da primeira Comerge que ele está falando? Não, Foi a terceira. Foi em 81. Foi a Ah, terceira. tá. Foi a primeira para mim. Eu saí de São Pedro em 81, no Colégio Capeme, no Meia. Isso. A caravana de Campos. Aí a gente ficava lá em cima, no varandão, vendo os ônibus de Campos retornando. Nossa, coisa boa demais lembrar disso. Foi demais, né? Mas então eu estava conversando com o Léo Pimenta, que faz o programa a respeito da juventude, né? Então eu estava lembrando para ele que Zé Luiz, né? Meu querido amigo também, a quem a gente ama, né? E os demais amigos. Aí me lembrei de Romilda, né? O grupo de Pinheiral, né? Que foi ajudar a instalar o grupo, o Polo 1. E eu tenho a certeza, se a gente pudesse escrever... Boa noite, Solange. Se a gente pudesse escrever, a gente contaria assim, algumas ideias bem interessantes, né? Mas isso para dizer que a gente já se conhece há bastante tempo. Eu também me lembro do Júlio César Grande Ribeiro, quando ele disse para nós assim: estou vendo aqui uma moça, Carla Amara, olha só. A Carla é nossa diretora da área financeira, que está aqui com a gente. Boa noite, Carla. Então, oi, querida. Boa noite. Gente, eu estou aproveitando para apresentar a vocês a Carla. Cadê sua carinha, Carla? 2 minutinhos. A Carla é a nossa nova diretora da área financeira do CERJ. Boa noite, Carla. Olá, Darcizinha, querida, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, Carla. A Carla que administra o bônus horas, Darcy? O bônus hora, ela. Essa é nova, hein? Essa é nova, eu não estava sabendo. O Darcy, vou registrar também a presença da presidente da Liga Espírita e também da área da unificação nossa, Eliette. Eliette. Aqui também. E a câmerazinha sua, Eliette? Cadê Eliette? Boa noite, Eliette. Um abraço grande nessa nossa conversa, né?
Mas, então, Adaísa, a gente tem esse laço, eu estava falando justamente do Júlio César. O Júlio César Grande Ribeiro, né, o nosso querido Julinho, ele contava para a gente assim, né, que nós todos somos farinhas do mesmo saco, que Deus nos colocou assim num avião, e quando eu estava lá em cima, ele abriu o saco e as farinhazinhas ficaram todas espalhadas, mas elas eram do mesmo saco, né? Mas então, queridos, nós estamos aqui. Lembrar, Então, se estão me permitindo, da nossa querida tia Ivani, né? Que foi aquela que esteve junto desde o início da Comerge, nos apoiando, né? exatamente, tia Ivani Medina, que é alma linda, e que a gente tem a certeza continua trabalhando muito, né? Outro dia encontrei com o Guilherme, eu digo assim, Guilherme, Tivani deve ter um repertório que a gente não conhece, né? Que seria tão bom que a gente conhecesse aquelas músicas, né? Ó Jesus, meu Senhor, ser um sol a brilhar em meu céu interior, ó Jesus, meu Senhor. E a gente dá a homenagem a Tivani. Então, nós fazemos parte de um mesmo grupo de trabalho que estamos a serviço do Senhor. Então, nós temos a certeza, Jesus nos deu, né, essa tarefa no sentido de que nós pudéssemos juntos estarmos trabalhando pelo movimento espírita, pelo evangelho, onde quer que a gente esteja. Não é? E, no caso, vocês estão em Campos, né? Nós estamos nesse Rio, mas trabalhando por todo o Rio, né? O que nos dá assim, muita alegria. Eu também me lembro, nessa hora, de um companheiro nosso, que era o Palmiro Costa, né? O Palmiro Costa, ele era daqui do Rio, ele trabalhou um tempo em Santo Antônio de Pádua, mas ele viajava por toda essa área e ele falava, né, do quanto era importante e como ele gostava de conhecer o movimento espírita em outras cidades e que ele realmente dizia assim, ele dizia sempre assim, vamos viajar. Vamos para Pádua, vamos para Itaperuna, vamos para Campos, e a gente viajava. Então, vamos para Macaé, porque ele esteve aqui também, Darcy. Oi, linda! Imagina, querida Tânia! Macaé presente, até 21h, que eu tenho reunião da União Espírita. Vamos embora! Oh, Tânia, que bom! Saudade de você, Tânia! Oi, Tânia. Tânia, querida, que bom! Então, nós participamos então desse movimento que nos dá assim, tanta alegria, é um prazer nós estarmos conversando, nós estarmos participando, né, Eliette? A gente estar aqui firme no nosso trabalho de estar divulgando a doutrina espírita. Então, eu estava falando com vocês, é até muito bom, porque a gente, nessa hora, né, a gente tem aqui Macaé, a gente tem Campos, tem São João da Barra, e o objetivo é realmente a gente nos juntar. Mas eu tenho a impressão que vocês gostariam que eu estivesse conversando com vocês também a respeito do livro, né? Antes e depois do berço. O que vocês acharam desse título? Vocês já chegaram a ler? Eu só iniciei, Darcy, mas só o início já está empolgante demais. Parabéns pela simplicidade, pela pureza e por você ir às fontes que são norteadoras da doutrina dos espíritos e da Boa Nova. É isso mesmo, sabe, gente? Como é que começou esse livro? Esse livro começou a ser escrito, eu acho que há 5 ou 6 anos atrás, quando eu comecei a conversar com o Palmiro Costa, né?
e disse assim, eu acho que eu vou escrever um livro em que eu converse com os pais, com os responsáveis, a respeito da criação dos seus filhos, né? E aí, Adaísa, a gente vai lembrando que a gente estudou muito a respeito da fundamentação da evangelização. E esses temas, eles ficaram, às vezes, um pouco restritos à equipe da evangelização. E aí, anotando tudo isto, né, vocês sabem, eu sou funcionária pública aposentada, eu fiz pedagogia, durante 11 anos, os últimos 11 anos da minha carreira, eu dirigi um CIEP, e eu participei também de um trabalho em creche. Durante 15, 16, 17 anos, eu participei da orientação pedagógica de uma creche. Então, nós vamos recolhendo flashes, né? Eu tenho a impressão, por exemplo, Evaldo, como psicanalista, ele vai recolhendo flashes. E, então, eu fui recolhendo muitos flashes, fui conversando com muitos pais, fui observando o que as crianças diziam, né? Porque, por exemplo, como eu não tive filhos, eu digo assim, bom, com o curso de pedagogia, né, seria muito interessante que eu sentasse para estar confrontando tudo aquilo que a gente aprendeu com o dia a dia. Rita e Fábio, boa noite, lindos. E aí, então, o que eu fazia? Quando eu fui trabalhar nessa creche, né? Eu sentava no chão e ficava observando. E eu levava, quando eu percebi que as crianças gostavam de estar mexendo na orelha, mexendo no cabelo, eu levava uns brincos bem grandes, eu sentava no chão e ficava conversando. Olha, e eu ouvi coisas interessantíssimas, né? E, com isto, eu fui reunindo todo esse material, que ele ficou guardado durante algum tempo, e tive assim, um impulso, eu tenho a certeza que foi de Dona Benedita Fernandes, para colocar o trabalho adiante. Então, aqui na apresentação, né, eu estou dizendo, né, que eu gostaria muito que os pais pudessem entender as questões espirituais que envolvem a nossa vida, que envolve a vida dos nossos filhos, lembrando muito daquilo que Hermínio Miranda diz, não é, no livro Nossos Filhos São Espíritos, né, em que ele diz, olha, nossos filhos são espíritos. E eu tenho a certeza que, na medida que todos nós entendermos que os nossos filhos são espíritos, nós vamos poder dar assim uma guinada em tudo que se refere à educação. Então, quando nós temos esse olhar, nós, então, mudamos a forma da gente receber a criança, da gente orientar a criança. Então, eu vou aqui dizendo, né, quando diz a quem se destina, esse livro se destina realmente aos pais, aos responsáveis, aos avós, aos educadores, né? E ele tem, assim, começa com uma reflexão que a gente foi buscar, né, no livro Evolução em Dois Mundos, quando o André Luiz vem falando num capítulo, né, a respeito das sementes do destino. Então, eu fui ler, e aí, como a Tânia falou, né, o livro está todo embasado na obra espírita. Então, a gente tem os livros da codificação e a gente tem os livros da coleção de André Luiz,
não é? Nós temos muitas citações a respeito, uma citação a respeito do que a dona Ivone Pereira traz, a respeito de algumas considerações do professor Ney Lobo, que é uma pessoa muito querida nossa, já desencarnado, e lá do Paraná. Então, nós fomos procurando integrar as informações espíritas que realmente nos dão a base para dizer assim, a educação espírita, ela provoca uma revolução na vida do indivíduo, e quando a gente se preocupa com esta visão desde o berço, nós estamos, então, formando uma nova sociedade, né? Um dos capítulos, a gente começou, eu proponho, né, que a gente faça uma viagem. Então, e essa viagem vai começar exatamente antes do berço, para até que a gente justifique, né, a importância do berço, a importância desse olhar e a importância da gente começar desde cedo a conversar com essas alminhas, né? Eu faço um passeio com relação à questão da desencarnação, né? Esse é um ponto interessante para que a gente se identifique, né, como espírito. Então, será que eu acredito que eu sou um espírito, né? Será que eu acredito que antes daquele instante, né, daquela criança, aquele choro, nasceu, né? Tem um antes. E é justamente sobre isso que eu estou conversando com os amigos, né? Que aquele serzinho, né? Eu tenho umas amigas, eu tenho uma sobrinha do coração, que na semana passada ganhou um bebê, o Paulo. Mas é uma coisa linda, tranquilinho, o Paulo, e a gente olha para aquele bebê assim, ele traz uma bagagem que a gente não sabe. Não é, Fábio? Então, se eu não sei que bagagem é essa, eu vou precisar estar atenta desde o instante em que eu descobri que existe uma gravidez. Então, o livro vai trazendo para nós, né, tudo, o antes do berço, o que aconteceu antes do berço, e tem uma informação muito rica que eu encontrei, que eu pensei lá no livro Voltei, do irmão Jacó, que fala justamente a respeito de um educandário no plano espiritual em que a filha dele trabalha, né? E ele vai dizer da preparação daqueles espíritos, né? Então eu vou desenhando dessa forma a veracidade, não é? Daquele instante em que a gente desencarna, mas ninguém morre, não é? Eu vou ao plano espiritual, eu sou recolhida, eu passo por uma série de atendimentos, eu vou escolher a minha família, a minha futura família, e vou, então, me preparar para retornar. Então, eu retorno, e aí, então, tem uma série de informações que eu estou dizendo que são ricas, porque são dos espíritos. Eu digo assim, a minha parte em tudo isso é muito pequena, eu fiz comentários, fui juntando informação ali, porque o meu objetivo é ressaltar a palavra dos espíritos. Tá? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Pessoal, fique à vontade para falar ou escrever no chat, quem desejar.
Fábio, eu acho que está falando. Oi, querido. Olá, Darcy, é sempre uma alegria, né? Eu estou aqui comentando que eu, desde o momento que eu ouvi, né, dizer da sua publicação, eu fiquei logo muito interessado pelo assunto. É um assunto que sempre traz, né, uma série de curiosidades, por mais que a gente, né, conheça um pouquinho, mas em se tratando da Darcy, né, escrevendo com todo esse enredo, e com certeza a gente já sabia que o enredo é por aí, né, dessa sua grandeza enquanto pessoa que a gente já conhece. Eu queria exatamente estar aqui hoje, né? Quando eu vi o anúncio, comentei com Rita, e Rita da mesma forma, que eu queria me apropriar de uma explicação sua, para que quando eu pegasse o livro, eu tivesse maior interesse ainda. E já borbulharam aqui algumas ideias. Oba. Então, uma das coisas assim que você falando me veio, a criança, por exemplo, a gente pode ler, deve ler a obra, por exemplo. Nosso culto é um culto interativo, às vezes tem violão, às vezes tem folhinha para desenho, às vezes ele é mais, né, mais sucinto. A gente poderia inseri-lo. O que você acha dessa dinâmica? Porque quando você colocou no início dessa viagem, dessa coisa toda, eu fiquei imaginando que nós ainda temos 9 e 12 anos. 9 e 13, desculpa, a Rita está me corrigindo, né? Porque a Deisiane fez agora, em janeiro, 13. Então, eu fico imaginando, será que a gente pode inserir, ou ele é mais para o pai, mais para a mãe, para o evangelizador, a família? O que você nos traz aí dessa... Olha só, ele é para a família, entendeu? E eu fico assim imaginando, né? Por exemplo, eu estou agora fazendo a revisão para uma segunda edição. Eu digo assim, talvez a gente pudesse parar e ler, meditar, aprofundar. Então, eu acho que, por exemplo, para as nossas crianças, né, inclusive sabendo que nós estamos recebendo um outro tipo de espírito que está reencarnando, eu acho que vale a pena a gente conversar. Troca em miúdos, entendeu? E aí você vai, então, conversar. Por exemplo, em Evolução dos Mundos, o André Luiz fala na semente do destino. Tá? Então, ele diz, não é, que os espíritos, então, eles, como todos nós, né, nós temos necessidade de retornar para crescer. Mas a gente retorna com uma sementinha do passado. Então, a gente poderia dizer que é uma mala que a gente traz com um tipo de bagagem que nem sempre é muito agradável, mas aquilo é nosso. Por que você nasceu com aquela bagagem, né? É porque você já, em algumas encarnações, não é? Você esteve em caminhos difíceis. E aí, então, você precisou retornar com aquela dificuldade. Os pais, em sabendo dessa possibilidade, desta situação, vão trabalhar no sentido de ajudar o espírito a aliviar aquela bagagem. E aí, justamente, não é, o culto do Evangelho no Lar, a conversa a respeito disso, da gente trazer, por exemplo, exemplos para nós, faz com que aquele espírito, os nossos filhos, entendam
até porque eles viveram isso antes de encarnar, não é? Então, é como se as informações se encaixassem. E isto vai fazer com que eles pensem, com que eles repensem, e vão, então, buscando um caminho diferenciado para o crescimento deles. Então, eu acho que vale a pena você ler, não é? Com a Rita, vamos colocar isso em miúdos, não é? Vamos simplificar, vamos encontrar uma história, um caso. E aí, a partir daí, vamos assimilando com eles, vamos conversando com eles, porque eles têm capacidade para entender por que são espíritos. Não é? Então, não, pois não. Dentro do que você está colocando, eu fiquei aqui também pensando, né? A gente tem procurado, né, incentivar, já tem casas que têm esse tipo de trabalho, que é o grupo para a família, que geralmente funciona paralelamente à evangelização. Seria um livro adequado para o grupo de pais, para a casa que está trabalhando? Sim, sim, sim. A Lúcia está chegando agora, seja Bem-vinda, bem-vinda. Lúcia. Boa noite. Lúcia São João da Barra também, tá? São João da Barra também. Boa noite, Boa noite, querida. Boa noite, Lúcia. Mas a Daísa, eu acho assim fundamental que os pais entendam. Um dos amigos que tem o depoimento aqui, né? Ele é evangelizador, e quando ele soube que a esposa dele estava grávida, né? Ele começou a toda noite, ele sentava do lado dela e cantava uma canção da evangelização e uma historinha. A gente fala historinha, né? Mas ele falou, ele fez o seguinte raciocínio: eu não sei que o espírito está retornando, né? Pode ser como Dona Ivone Pereira, né? Lá num dos livros, ela disse assim: olha, estará voltando um grupo de espíritos capitaneados por Vitor Hugo, que são historiadores, são filósofos, vultos bíblicos, não é? Então, estes espíritos estão retornando para o nosso lar. Então, o que nós vamos fazer, né? Então, nós vamos aproveitar desde cedo, porque ele é aquele que vai mostrar rapidamente para que veio. Então, ele disse que ele foi fazendo assim durante toda a gravidez. Então, quando a Marina nasceu, quando a Marina ouvia a voz dele, que ela começava a procurar com os olhinhos, como a dizer assim: esta voz eu conheço. E ela é, assim, amicíssima do pai. A mãe tem ciúmes, entende? Mas por que ela é mais ligada ao pai do que à mãe, né? Então, a gente está fazendo toda essa interpretação. Ele já conhecia aquela alma, né? Então, eu tenho a impressão que quando os pais sabem desta informação espiritual, né, fica mais fácil. E fica mais fácil também identificar aqueles espíritos que não estão afins. E a gente poder ir trabalhando essas dificuldades para que mais tarde, né? Eu digo assim, mais tarde, não é que a gente vai começar só mais tarde a tratar, mas que a gente possa começar desde cedo a observar tudo isso e a buscar minimizar, não é? Para fazer essa aproximação das almas, não é? Então, quanto mais cedo, eu acho que realmente esse livro ele pode ser sim trabalhado na família,
esse é o espaço mais rico, porque justamente o nosso primeiro lar, né? O nosso primeiro lar é a nossa família. E interessante que a dona Benedita Fernandes mandou um recadinho na nossa reunião mediúnica e que a gente, então, aproveitou. Eu pedi licença ao grupo para a gente também publicar. Então, ela diz o seguinte, né? Irmãos, educar é trabalho no bem. Os mais pequeninos sempre lançam olhares de admiração sobre os atos daqueles que são mais experientes. Então, ela vai dizendo aqui, né, que os olhinhos da criança estão voltados para o pai e para a mãe, ou para a avó, que hoje em dia, né, as crianças são criadas pelas avós, né, pelos avós. Então, os avós e as avós precisavam também conhecer a respeito disso, porque tem aquele ditado, né? Os pais educam, os avós deseducam, né? Então, da gente estar entendendo, né, a importância de nós termos assim esses exemplos, né? Então, dona Benedita vai dizendo, vai dando esse recado. O interessante é que eu fui percebendo como é que as coisas se encaixavam. O Álvaro Crispino, ele é um amigão, meu filho querido de alma. Ele está para publicar um livro, né? Ele disse assim, Darcy, parecia incrível, eu chegava assim na estante, o livro caía perto de mim. Ia caindo. Eu digo assim, mas como o livro vai caindo? É porque a gente... ninguém está sozinho, né? Ninguém está sozinho e os espíritos vão nos ajudando. E eu me lembro de ser Raul, uma vez, ele ter dito que ele tinha ido ao plano espiritual, Camilo o levou ao plano espiritual, e ele viu assim uma estante imensa, mas a estante estava vazia. E aí ele perguntou a Camilo, né, e a Camilo disse assim, olha, estão esperando os livros que vocês, encarnados, estarão escrevendo. Então, essa possibilidade, né? Então, né, nós vamos vendo, né, que os espíritos nos intuem, né, no sentido de realmente nos ajudar. Assim, nós precisamos conversar muito com a família, nós precisamos conversar com os pais, que é como os pais estivessem um pouquinho perdidos, não é? Ainda é pequeno o número das casas espíritas que têm grupo de pais, que fazem os grupos de família. Então, nós precisamos divulgar tudo isso, precisamos conversar com elas a respeito de quem está aí encarnado, o que a gente pode fazer, o que a gente pode evitar. Se existem espíritos que já fizeram uma longa viagem, digamos assim, na intelectualidade, mas, às vezes, a nível de comportamento, eles precisam de um ajuste. E precisam de modelos bons, né? Eu me lembro nessa época em que muitos amigos foram presos, né? E um deles dizia assim, né? Um deles, digamos assim, um diretor-geral de uma companhia, ele dizia assim, mas eu aprendi essa questão da fraude desde cedo com meu avô. Aos 5 anos, eu ia para o escritório com ele e eu via quando ele fazia as vendas, né? E ele perguntava assim, bom, e agora quanto é que eu vou ganhar nisso? Eu aprendi, entende? Eu não sabia que isso era fraude, né? A corrupção começa aí, né? Então, se desde cedinho eu estou aqui acompanhando esse tipo de comportamento, incorpora a minha vida. E depois sua terapia, né, Evaldo?
depois só terapia. A terapia vai me ajudar, né, a rever os meus comportamentos. Mas, então, eu acho, sim, viu, Adaísa, que seria muito interessante que os pais pudessem estudar. Não é um livro simplesmente para ler. Ler, meditar, porque são informações preciosas da doutrina espírita que nos ajudam a caminhar. Tá? Darcy, só aproveitando ainda isso, eu não sei a realidade das outras casas que estão aqui, mas eu tenho observado na irradiação os nomes que chegam para nós. Há poucos dias eu estava, né, conversando com o pessoal da equipe, falando, gente, observa a quantidade de jovens nessa lista. Com ideação suicida, com automutilação, enfim, com depressão, com uma série de questões. Teve uma oportunidade, algumas semanas, que eu fiquei observando que o número de jovens era muito maior do que de adultos. E isso é realmente preocupante. Aí, ontem, numa conversa com uma pessoa que está vivendo uma situação bem complicada em família, de uma pessoa da família dela, e vinha à tona a questão da corrida dos pais, muitas vezes, para o trabalho, o mergulho no mundo material e os seus filhos relegados a um segundo plano, né? Então, a gente vê que obras desse tipo, né, que você está trazendo para a gente, que eu quero ainda ter a oportunidade de ler, pode contribuir muito, né? Aí até a Regina, né, irmã de Oscar, até falou assim, é um livro que eu quero dar de presente para um casal. Achei isso interessante. Quer dizer, antes de ter filhos, que essas leituras possam ser feitas, né? Para que a pessoa entre no relacionamento com a cabeça mais organizada, né? Mais em sintonia com a questão espiritual. Né? É exatamente, Adaísa. Eu acho que um dos objetivos, não é da gente fazer um enfrentamento com as verdades que as ideias materialistas tentam implantar na nossa vida. Né? Então, nós vivemos nesse mundo, nesse dia a dia, em que nós somos cobrados, não é, de um determinado comportamento, em que a gente vive à disposição dos meios de comunicação que têm como origem as ideias de ordem materialista. E nós, então, estamos aprendendo a ter uma outra visão a respeito da vida, a respeito do mundo. Então, o que a gente tem ouvido, né, é a vida sob o ponto de vista espírita. Então, nós somos espíritos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não é? Então, com isso, o que vai acontecer? Né? Nós precisamos reforçar a nossa raiz espírita, que diz para a gente a respeito da continuidade da vida, né? Para que nós possamos nos ajudar, né? E possamos ajudar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, aqueles que estão ao nosso lado, né? Os nossos alunos, de repente, quando a gente para com eles para a gente estar conversando, né? E para dizer que nós temos um propósito de vida, sim. Se eu não me dou conta que eu tenho uma finalidade da minha vida aqui, né?
isso vai justificar uma série de atos, não é? E se quando eu tenho essa visão espiritual da vida, eu posso entender todas essas situações, alguns dramas que ocorrem no dia a dia, alguma situação de algumas crianças que já nascem, não é, trazendo assim um componente espiritual complexo, e a gente sabe que a gente tem uma possibilidade muito grande de tratamento na casa espírita, e esse tratamento é realmente preventivo. Então, a gente se esforça no sentido de ajudar. Por exemplo, nós estamos fazendo o tratamento espiritual de uma jovenzinha, né? Então, que ela tem todo esse espectro, né, de automutilação. Então, nós descobrimos coisas espirituais riquíssimas. E assim nós vamos escrever, não é, no sentido de ajudar os pais. É urgente o tratamento psiquiátrico, tá? Então, eu estou dizendo que o tratamento da medicina da Terra, ela precisa ser feita imediatamente. Ao lado da medicina da Terra, se a gente pudesse dizer isso, né? Nós vamos buscar também a medicina espiritual, que vai ajudar muito, porque, às vezes, este problema que aparece agora na juventude, ele está ligado a vivências passadas dessa pessoinha que está ao nosso lado, né? Que a gente diz assim, tão inocente, né? Então, essa jovenzinha, mas tem um passado um pouco difícil, né? E o professor Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, quando ele fala a respeito da adolescência, ele diz que a adolescência é o período mais delicado da encarnação do indivíduo, pois que é justamente nesse período, né, em que existe uma pressão do plano espiritual, daqueles companheiros do passado, né, no sentido, digamos assim, de retomar esse espaço. Então, ele vai falando, né, que é a hora que o espírito acorda para essa encarnação, e ele fez planos, mas os outros amiguinhos deles, né, também querem participar de tudo isso, ficaram na espiritualidade e fazem pressão. Então, se você, digamos assim, é espírita nessa hora, o que você faz? É culto do Evangelho, passe, água fluidificada, conversa durante a madrugada, que tem um valor incrível, né? E reunião de desobsessão, reunião de irradiação. Então, nesse instante, nós não temos as nossas casas, algumas ou muitas casas, não estão fazendo a reunião mediúnica, mas tem a reunião de irradiação, que tem um valor imenso. Então, nessa hora, nós vamos ajudar sabendo, olha só, que essa questão não vai se resolver de uma hora para outra, porque são problemas que ficaram lá atrás. De repente, esse caso que nós estamos tratando aqui, as coisas estão há 3 séculos atrás. Então, isso não pode ser resolvido de uma hora para outra. Então, vai demandar paciência, vai demandar muito amor, reconhecer, né, que ali está alguém que veio para a nossa casa, que também não é por acaso. Nós estamos todos envolvidos nessa situação, mas que nós sabemos que existem os anjos guardiães, os amigos espirituais que vão ajudar.
E eles ajudam muito, muito, muito. Então, Darcy, esse é um caminho. eu vi que Fábio tinha levantado a mão. Você baixou? Sim, Eu deixei Oi, você... Darcy. Oi, É uma Rita. alegria. Você desculpa, estou de máscara aqui, mas é que ontem testei positivo para o Covid. Aí eu falei, tem que ficar de máscara por conta dos outros, né? O Fábio está aqui perto de mim. Mas a gente, assim, é uma alegria te ouvir, né? E acredito, assim, que o livro é para a gente estudar mesmo, né? Toda vez que aparece, assim, alguma coisa nesse sentido, que a escrita é muito próxima da gente, a gente abraça, né? A gente leva para a evangelização, a gente que já está nessa lida aí há algum tempo, a gente carrega para a evangelização, a gente lê junto com as meninas, né, da evangelização, com quem estiver meninas aí, é porque a maioria são as meninas, mas com os meninos, com todo mundo, e estudar mesmo, né, fazer estudo, porque como você traz a luz da doutrina e vai falando, a gente pode fazer essas pontes, esses links, e que nos ajudam muito, porque são relatos e são coisas que vão encontrar com o que a gente às vezes encontra na casa espírita, né? Você está falando, por exemplo, nós temos a reunião de pais no presencial, né? Na maioria são as mães, né, que vão, mas tem alguns pais. E aí, assim, das famílias, né, que são assistidas materialmente pela casa, naquele momento a gente também tem a evangelização. Então, assim, é de uma riqueza para a gente danada, porque vai encontrar com os anseios que eles também trazem, né, que eles têm, com as histórias que vão contar, e isso é, assim, aprendizado gigante para todo mundo, né? Então, é um livro para a gente estudar, já está na nossa listinha aqui para estudo, Isso aí, para Rita. começar a estudar. E eu estava aqui, né, depois que a Darcy começou a falar, depois das perguntas, né, dos questionamentos aí, e a Darcy tem sempre aquele jeito dócil, né, de colocar didaticamente aquilo que a gente mais necessita, né, é o aconchego. E nunca se falou tanto em conexão, né? Tudo é conexão. Então, eu percebi que nas suas falas está muito presente a conexão, né? O passado, a história da reencarnação, a questão reencarnatória daquele espírito, de cada um de nós, né? Então, a gente consegue, assim, perceber a necessidade de estar conectado e, ao mesmo tempo, rever as tantas conexões que existem, né? Que nós trazemos, que nós acabamos colocando numa caixinha, achando que essa caixinha está redondinha ou quadradinha, e fim, e ela não é assim. Então, na sua fala, claro que muito mais abrangente, mas a importância desse reconectar, né? Como que isso, eu acho que intuitivamente eu tinha essa necessidade de te ouvir. Eu comentei aqui em casa umas várias vezes, acho que cheguei a comentar com a Tânia, eu quero ouvir primeiro a Darcy para depois começarmos a estudar realmente o livro. E aí estamos nesse propósito já de começar o nosso estudo. E achei formidável estar aqui hoje te ouvindo. Obrigado, Fábio, obrigado. Evaldo quer fazer uma colocação? Eu queria parabenizar, né, a fala da Darcy, como sempre, e trazer, né, para a gente aqui uma lembrança que o Espiritismo não veio em momento algum desdizer a ciência. Pelo contrário, né, o Espiritismo vem acrescentar a ciência. Então, a gente que vive num momento assim, no mundo todo, né, de tanto negacionismo com relação aos avanços da ciência, é lembrarmos que
Jesus, ele coloca os seus emissários em todos os campos da educação, da física, da química, da biologia, né? Então, a gente às vezes pensa que a transformação do planeta ela vai vir do meio religioso. Não. Há espíritos encarnados em todos os campos. Por exemplo, Emmanuel é sabido que está, de repente, encarnado no meio da educação, não é? E aí a gente conta os inumeráveis emissários de Jesus. Quando a gente vai ler a obra de Joana, eu falo com vocês, porque eu vivo o ambiente clínico, né? Tratando de depressão, tratando de fobias, né? E a gente sabe que Sigmund Freud, Joana cita muito bem, que Carl Gustav Jung, que Maslow e tantos outros, né, são emissários diletos de Jesus que vieram à Terra. Então, hoje, se a gente tem um alargamento, vamos assim dizer, né, da ciência incorporando o espírito no contexto central, é importante a gente lembrar dessa mobilização geral de Jesus. Portanto, Darcy, você não poderia ser tão feliz para falar da questão do berço, né, até a educação no seu processo integral, né? Porque a gente está revivenciando conhecimentos que a gente já experienciou e que errou, né? E que agora a gente está relembrando isso. Parabéns, viu, minha querida? Assim, a gente tem que agradecer muito aos espíritos, não é, que nos orientam. Assim, a gente simplesmente pega no papel e eles, então, orientam a gente, né? Como se eles tivessem urgência de que esses ensinamentos... Até eu vou confessar a vocês, né, que eu estava assim, muito devagar, né, nesse processo todo, quando eu acho que recebi aquele recado: esse trabalho não é seu, não. Esse trabalho é nosso. E nós precisamos que você coloque isso para diante, né? Eu estava fazendo meditação, eu participo de um grupo de meditação, e num dos dias da meditação, uma amiga, Ana Rosa Airan, disse assim: Darcy, eu estou vendo um livro cair assim na sua frente. Eu digo assim: muito obrigada, não precisa dizer mais nada, eu estou aqui, ó, correndo, não é? Porque às vezes a gente fica, não é que dê preguiça, né? Mas a gente diz assim: deixa eu olhar mais, deixa eu aprofundar mais, deixa eu aperfeiçoar. Não, é o básico está aqui, e mais adiante a gente vai completando, né? Então, eu agradeço muito a dona Benedita Fernandes, né? Agradeço muito a Meimei, né? Agradeço muito a Camilo, porque eu coloquei também no livro algumas questões do livro do Raul, Desafios da Educação. Não é? E, então, Camilo vem dizendo para nós, há uma pergunta, aqui também perguntam a Camilo, né, se o bebê aprende. E aí, então, ele vai responder sim, que o bebê aprende, o espírito percebe, né? Então, tem uma assim, ele disse assim, se pergunta que se o bebê recém-nascido já está em condições de ser submetido ao processo educativo. E aí Camilo diz assim: todo recém-nascido, à medida que vai registrando no ambiente doméstico em que se encontra a excitação e o destempero verbal dos seus habitantes, os costumes de gritar ou falar moderadamente, os hábitos de violência física ou de tratamento carinhoso, vai assimilando das coisas, passando a externá-las, tão logo esteja apto para isso. Então, Camilo tem assim umas informações muito lindas,
E aí, viu, Evaldo, eu encontrei um livro de uma psicanalista que vem falando, né, da maternagem cuidadosa. Entendeu? E, inclusive, está tudo por aqui, porque eu estou fazendo a revisão do livro, né? E eu fiquei assim pensando o que seria uma maternagem, né, cuidadosa. É justamente, nós vamos juntando todas essas coisas, né? Todas essas informações muito ricas, né? E elas vão dizendo para nós que é justamente aquela pessoa que está do nosso lado, seja o pai. Às vezes não tem o pai, né, minha gente? Hoje nós estamos vendo, né, que grande parte das crianças é criada pela mãe, ou é criada pela avó, né? Ou é criada por um outro irmão mais velho, ou então tem um grupo que cuida daquelas crianças, né? Nós vamos ver que se até o casal homoafetivo, né? Eu conheço um casal que eles estão assim felicíssimos porque ganharam uma bebê, entende? A Isis. E eles estão felicíssimos. Eu digo assim, gente, acho que eu estou com inveja da Isis, porque ela vai ser tão bem cuidada, né? E aí, né? Esse assim, olha só, quantas crianças, né? Então, ela vai falar a respeito do cuidado. Que, aliás, é isso que os espíritos vão dizendo para nós, o cuidado na educação desde cedo. Então, esteja a família da forma que ela estiver, mas é importante que tenha um adulto ali com este olhar. Eu estou recebendo na minha casa um espírito já ligado ao meu coração, mesmo que seja filho adotivo, não é? Que às vezes a gente acha, achou o filho adotivo. Não, não achou o filho adotivo, né? Então, ele veio chegando para a sua casa. Então, nós precisamos ter esse olhar, esse cuidado, né, para que ele cresça, não só desenvolvendo o intelecto, mas também desenvolvendo a parte moral, né, os hábitos, os costumes, né, no sentido de que este ser passe pela vida e deixe assim um rastro. Quando nós vemos tantas situações que a televisão, né, está mostrando para nós, os meios de comunicação mostram para nós, se nós pudéssemos analisar a infância daquela pessoa, daquele indivíduo, e a gente estaria vendo que houve, digamos assim, um buraco, uma ausência por falta de informação. E lá, no livro Obras Póstumas, nós vamos encontrar um artigo que fala do egoísmo e do orgulho, em que o espírito é Clélia do Plantier. Então, ela vai dizer para nós, né, essa frase eu tiro para todos os trabalhos, ela vai dizer o seguinte: se o espiritismo alcançou o homem na idade adulta, e nesse período ele já fez grandes modificações, o que acontecerá quando ele sugar com leite a doutrina espírita? Então, quando a mãezinha estiver ali, nós vamos ver que aquelas sementinhas do passado, né, elas vão sendo tratadas carinhosamente para que elas possam dar bons frutos. Então, esse olhar espírita, ele é, vamos assim dizer, ele é revelador, né?
Ele abre uma série de cortinas para nós e nós vamos começar a entender esses comportamentos. Então, eu sugiro, né, que vocês possam ler, possam estudar, possam aprofundar e possam fazer anotações e mandar para mim, entendeu? Os casos, as situações, não é? Olha, Darcy, eu presenciei isso assim, assim, ou eu pensei assim, assim, eu tenho essa dúvida. Vocês podem mandar, porque vai ser bom, porque a gente vai fazendo outro volume, né? E esse volume, então, tenho a certeza que vai servir, vai ajudar muitas pessoas. Vejam bem, eu estou aqui dizendo isso, né? Porque eu fui trazendo recortes de uma série de espíritos, uma série grande de informações doutrinárias que vão nos ajudar, entendeu? Eu acho que vai ajudar muito. Muito bom, Darcy. Mais algum companheiro deseja fazer alguma pergunta? Thaisa, dá o depoimento para Darcy para mostrar como que o entendimento, né, que o Espiritismo nos dá, ele influencia em toda a ciência. Então, eu vou rapidamente contar um caso clínico muito interessante. Eu tratei de alguém da polícia, né, com ideia de suicídios e tal, e fazendo terapia um dia, e ele sempre renegava o amor do pai, dizendo que o pai, para ele, não existia, ele tinha matado o pai, né? Ele foi abandonado quando criança pelo pai, não abandonado no sentido que o pai morreu, mas o pai saiu da presença da vida dele. Vejam que coisa interessante. Na véspera de uma consulta, a esposa me ligou muito preocupada, porque ele havia resgatado a arma que ele já não fazia mais parte do grupo de militares que usavam arma, estava no administrativo. E a esposa me ligou muito preocupada, dizendo que ele estava preparado para, na sessão do dia seguinte, se desligar da terapia. Veja que coisa interessante. E aí ele chega, dissimula, me preparando para dar a notícia, né? E a gente, sendo médium, e médium não é médium só na casa espírita, é em todo lugar, né? No momento em que exatamente ele se prepara para falar, o pai dele aparece para mim. O pai dele já havia desencarnado. Olha que interessante. E aí o pai faz um tipo de aperto de mão que só ele conhecia, porque ele, muitas das vezes, quando era criança, dormia dentro do caminhão do pai para esperar o pai. E o pai, quando chegava, expulsava ele de lá, né? E aí o pai vai, eu vou cumprimentar ele. E aí o pai fala no meu ouvido assim: eu nunca vou soltar a sua mão. E eu repito essas palavras para ele. Eu aperto a mão dele e falo assim para ele: nunca eu vou soltar a sua mão. Naquele momento, ele foi pranto puro. E ele falou assim: só tem uma pessoa que falava assim para mim, meu pai. Então, eu não precisei de falar mais nada, né? A gente vê a espiritualidade, e daí ele continuou a terapia. Graças a Deus, a gente passou por essa fase da ideia de se matar, né? A gente vê como que quando qualquer um de nós está conectado com a espiritualidade, que as pontes acontecem. Então, a espiritualidade ela está presente em todas as áreas, não é, Darcy? Não é o fato agora dos centros espíritas estarem fechados que a espiritualidade está se manifestando em todos os lugares. Exatamente. Para vocês, muito, né? bom, muito bom. Vou anotar. Já anotei. Já anotei. Então, o Darcy... E você sabe... Oi. Então, eu tinha lembrado, numa outra hora que vocês estavam falando, de uma leitura que eu tinha feito do Mundo Maior, e aí agora Evaldo vai e fala outra vez: olha o que está dito no capítulo 2
de No Mundo Maior. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. E um outro pedacinho que ficou na minha cabeça. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. Que lindo, né? Eu anotei aqui No Mundo Maior. Né? Capítulo 2. Porque assim, é Jesus chegando na humanidade em todos os setores. Exato. A Evaldo está falando aqui do trabalho dele, né? Mas nós estamos vendo toda uma geração e toda proposta, projetos, entendeu? Que falam a respeito desse processo de renovação da humanidade. Então, nós precisamos estar também nesse grande movimento. Jesus está aí, não é? Outro dia, eu estava vendo assim, um projeto aqui na comunidade da Maré. Eu fiquei, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, não tem ninguém espírita ali, mas a ideia do amor ao próximo, né? Do reconhecimento que o próximo é alguém de valor e que precisa fazer esse estímulo, não é? Então, nós temos médicos, nós temos engenheiros, advogados, nós temos cientistas que estão trazendo esse Deus, não é? E estão, com certeza, sendo os operários de Jesus para a mudança do mundo, que nós não podemos ter mais um mundo com essas características, essa civilização incompleta. Então, nós vamos todos trabalhar, não é? A gente está caminhando para o encerramento da nossa roda de conversa. Está uma delícia, né? Tantas reflexões importantes. Alguém quer trazer mais alguma questão? Algum companheiro? Então, a gente deixa para dar oi da Si. Vou deixar para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né? Meu sentimento é assim de gratidão, essa oportunidade que a gente tem de estar falando de doutrina espírita. A doutrina espírita é realmente um sol na nossa vida, que eu acho que a gente pode dizer que ela nos ajuda a resolver todas as questões que a gente tem no nosso dia a dia. Então, este sol de bênçãos. Então, conversar sobre este assunto, né, significa nutrição espiritual. Então, eu quero agradecer a você, agradecer aos amigos que estão aqui, queridos, que estiveram conosco, acompanhando esta nossa conversa, agradecer aos amigos espirituais que também nos orientam e nos intuem, e dizer que a gente sempre à disposição para conversar sobre este assunto, porque este assunto voltado para as nossas crianças é vital.
E eu até posso dizer, para nós também, não é nós que somos os educadores, né? Nós que somos os profissionais, que aí estamos envolvidos, tantas crianças pequenininhas e maiores, né? Então, nós estamos assim à disposição para todas as conversas, né? Muito obrigada a todos vocês pela participação. A gente Não quer é, agradecer. Carla, queria dizer alguma coisa? Quer falar, Carla? Ah, se me permitem, obrigada. Eu estou com o ventilador aqui, aí está tudo bagunçado. O que acontece? É só para falar sobre o livro da Darcy. Para quem ainda não tem, a gente já tem o livro disponível na livraria virtual do CERJ, mas também podemos oferecer para os centros espíritas, para casas espíritas, né, ao preço diferenciado, que é com o desconto de 30%, né, por conta da parceria, né, que a gente tem com as casas espíritas. Então, vocês fiquem todos à vontade. O livro ele é R$ 24,90, preço de capa na livraria virtual do CERJ, ou R$ 17,43 se for vendido para a casa espírita. Então, se for o caso, vocês podem se juntar, comprarem todos juntos, e aí depois combinam, né, a distribuição. E aí aproveitam o desconto. Claro, né? Imagina que a gente não vai ofertar esse desconto de forma alguma. Carla Mara, eu preciso do seu telefone. Por favor, Você 9... É 21, é Rio. 21 8113. Não, só um pouquinho. Começa com 81. É isso, 8113 3244. 81 13 32 44. Isso, o 9 lá na frente. Fiquem à vontade, tá? Podem mandar o WhatsApp. Eu vou fazer contato com você. Tá ótimo. Porque a gente tem o nosso grupo de evangelizadores que naturalmente vão ter. E a gente tem esse costume de comprar algum livro do interesse. Uma quantidade. Comprar e eles acertam conosco. Isso. Aí você tira pela só para lembrar. Pode falar, Darcy, desculpa. Eu vou comprar pela Liga Espírita, no caso, tá? Isso mesmo. Só lembrar que o livro foi escrito, né, justamente em benefício do CERJ. Maravilha. Então, gente, nós estamos agradecendo Macaé, né? Rita, Fábio, Tânia. Macaé. Agradecendo São João da Barra, que está sempre aqui com a gente, a Anne, a Lúcia. Agradecendo aos companheiros de campus. Se eu identifiquei bem, nós temos 8 instituições aqui com a gente nesse momento. E depois nós vamos colocar no YouTube, eu acabei não botando ao vivo, esqueci desse detalhe. E a gente vai ter outras pessoas que, com certeza, vão ter acesso a essa roda de conversa. Nosso agradecimento a todos e vamos, então, caminhar para a nossa prece. Vamos, então. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre querido, companheiros espirituais que nos acompanham nesse momento, que nos apoiam, que nos incentivam em todas as nossas iniciativas de auxílio às famílias, às nossas crianças, aos jovens. Que possamos bem aproveitar as reflexões dessa noite, para que possamos trabalhar em nossas famílias essas questões tão importantes que podem fazer um redirecionamento da condução de cada família. E aproveitamos para pedir por todos aqueles que se encontram nesse momento, vivendo situações difíceis no campo material, no campo psicológico, mental,
espiritual. Que todos possam ser auxiliados pelo aproveitamento das energias que geramos aqui, nesse momento que ficamos tão em sintonia com a espiritualidade. Os amigos espirituais possam também ajudar nosso país de uma forma geral, o nosso planeta, para que possamos viver mais em paz. Que assim possa ser. Isso. Nesses instantes finais, companheiro, eu gostaria de lembrar que daqui a 15 dias, que nós agora vamos trabalhar nossa roda de conversa quinzenalmente, nós estaremos com o nosso pré-ENEF, que vai ser o tema Onde estiver o seu tesouro, teu tesouro, aí estará teu coração, que é o tema da Comerge do ENEF. Então, a Márcia Celeste, que é uma companheira que sempre está aqui com a gente e que todo mundo gosta muito, ela vai fazer a reflexão. E nós estaremos com o nosso ENEF nos dias 25 e 26 e 27. Na sexta, de 20 às 22, no sábado, no domingo, começando às 15 horas. Mas a gente sempre abre antes, por conta da recepção, por conta da música, enfim. Então, venham estar conosco, as inscrições para o ENEF estão abertas ainda. Nós já estamos com mais de 50 inscritos, estamos muito felizes com essa adesão dos companheiros e nos ajudem na divulgação. A gente está sempre colocando ali no grupo, porque muitas vezes aquela família está sozinha nesse período. Então, é a oportunidade da gente oferecer um encontro que vai ser com dinâmicas, com música, com muita troca de ideias. O ano passado as pessoas gostaram muito e a gente acredita que em 2022 também a Anne está ali fazendo uma mãozinha para a gente. Ó, Anne, Oscar, Adriana, Lúcia, esse pessoal todo participa com a gente. Então, venham estar conosco. É uma oportunidade também de movimentação energética em benefício do nosso Estado, do nosso país, do nosso planeta, tão carente. Então, divulguem, pessoal. Aquele familiar que estava sozinho, assim, ó, carnaval, temos uma opção para você. Nos ajude nisso. Então, uma boa noite para todos. Boa noite, Darcy, por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. Sempre é um prazer ouvi-la. E, Carla, entrarei em contato com você. Um abraço para todos. Boa noite a todos. Abraço. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite. Adair. Adorei te ver, Boa noite Darcy. a todos. Adorei. Obrigada, eu também. Peguei você. Evaldo, Um abraço para todos. Excelente noite. Boa Namastê. Também. Isso aí, Boa noite. Roberto. Boa noite, Tchau. Roberto. Boa noite, um Boa beijo, noite. Darcy. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos. Dá um Obrigada. abraço em Rita aí também. Melhoras para ela. Tchauzão, gente. Tchau. Tchau, Daísa. Tchau.